Nesta edição da nossa Resenha da Bola, iremos destacar com Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, as supostas crises no Flamengo, melhor dizendo, e no Palmeiras, justamente as equipes que estão ali brigando também, assim como o Cruzeiro, de forma mais concreta, pelo título do Campeonato Brasileiro, equipes que estão nas primeiras colocações. Fernando César vai abordar como ele está vendo esse Campeonato Brasileiro após mais uma rodada e que mantém ali, né, a turma da frente, tendo Flamengo e Palmeiras, o Cruzeiro, e lá embaixo Vasco da Gama, Sport e outras equipes perigando para serem rebaixados à segunda divisão. Robinson Lessa e a Copa Libertadores da América, que já tem confrontos nesta terça-feira. Tudo isso não sai daí, já após a nossa vinheta. Iniciando mais uma edição da nossa Resenha da Bola. Edição essa que tem o patrocínio da Agóis Esporte. Agóis Esporte, que é a sua loja de camisas de clubes e de seleções do mundo do futebol, com preço bem legal, bem em conta e uma qualidade excepcional. Você vai lá, vai ficar aqui o link na descrição para você acessar e conferir, né, as várias camisas de clubes e, é claro, do seu clube, né, o clube da sua paixão. Mas agora a gente vai prosseguir com a nossa Resenha da Bola. Eu vou dar um pulo até o Rio de Janeiro. Antônio Manuel Góes, mesmo com essas equipes vencendo, Flamengo e Palmeiras, tem essa suposta crise. Aliás, o Flamengo, por exemplo, parece que está em eterna crise, né? Porque mesmo quando vai bem, sempre tem ali a Flamimimi, hoje ainda mais com esses influencers, os tais influencers que se dizem jornalistas, né? Sempre procurando um fato para deixar um clima negativo, né? E o Palmeiras também, como a gente tem visto aí, invasão de CT, torcida protestando contra o Abel. Quero ouvir mais você a respeito desta situação. Um abraço. Olá, gente da Resenha da Bola. Encerradas as 19 rodadas do primeiro turno do Brasileirão Série A, o Flamengo, um jogo a menos contra o Lanterna Sport Recife, e 2-1 último sábado sobre o surpreendente Mirassol, 28 pontos e 2 jogos a menos, é o líder com 40 pontos, 3 à frente do vice-Cruzeiro, 37, e 4 acima do Palmeiras, 36, que é terceiro colocado, mas 2 jogos ainda a cumprir e chances de beirar o topo da tabela, a depender do desempenho dos principais concorrentes. O Bahia, em quarto lugar, 30 pontos e também 2 jogos a menos, com boas chances de se manter na disputa de vaga pela Libertadores de 2026. O crescente Botafogo, 29 pontos e 2 jogos a menos, disputa com Palmeiras e Bahia espaços no G4, todos na expectativa de se aproximarem do Cruzeiro ou até ultrapassarem o Estrelado Mineiro, que perdeu em casa para o Santos por 2-1 e oscilou negativamente nos últimos compromissos, depois de uma arrancada para se manter, embora por pouco tempo, em primeiro lugar. Podemos depreender que o segundo turno do Brasileirão, com os principais competidores reforçados, Flamengo à frente e ainda no mercado, proporcionará fortes emoções até o fim da temporada dos pontos corridos, a ser entremeada de jogos pela Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil. Viro a página para abordar 2 fatos surreais que envolvem Flamengo e Palmeiras. O rubro-negro, acrescido de peças relevantes para aprimorar suas linhas, enfrenta 2 frentes do chamado fogo amigo das redes sociais e da política interna. Na relação do campo e bola, um súbito descrédito quanto ao trabalho de Felipe Luiz. Nos círculos da Gávea, o retorno do ex-presidente Landim aos holofotes midiáticos. Cumpridos 7 meses da gestão Mbappé, a instigar desconfiança sobre um tema de sonhada expectativa, o da construção do estádio, embora o atual presidente
reitere a todo momento a continuidade dos estudos do gigantesco empreendimento, entretanto, rigorosamente sem pressa, que ponha em risco o projeto imediato do futebol, prioritariamente voltado desde 2019 para o embate por troféus das quatro linhas. Com efeito, o emocionalismo de descerebradas manifestações das redes sociais começou pela desqualificação do jovem já acreditado treinador e evoluiu aos ataques à competência gerencial da nova diretoria, que além de inédito investimento em recentes contratações de futebolistas, em cifras acima de 300 milhões de reais, acelere para chegar ao fim do atual exercício com receitas na casa dos 2 bilhões, mais de 2/3 acima dos números de 2024, de 1 bilhão e 300 milhões de reais, que já representaram, por si só, valores de inusitada arrecadação dos clubes brasileiros. Outra situação de desconforto se relaciona ao Palmeiras, com o registro de ataques virulentos de natureza pessoal ao treinador Abel Ferreira por eficiente trabalho de uma equipe constantemente reformulada nos últimos 5 anos, que ensejou ao Verdão memoráveis conquistas nacionais e internacionais, a par da administração de finanças muito bem equilibrada. Patéticas contradições das duas proeminentes gestões de nosso futebol, de Flamengo e Palmeiras, decorrentes do ranço da infame disputa por poder político nos bastidores de nossos grandes clubes, a fomentar divisionismos internos que refletem de imediato no desarrazoado comportamento passional de seus torcedores, todos movidos pela insanidade do vencer ou vencer, a qualquer custo, e a deletéria perspectiva do fim do mundo, se não for integralmente atingido esse ilusório objetivo, Antônio Júnior. Legal, Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro. Eu vou dar um pulo agora até Curitiba, no Paraná. Fernando César, tivemos no final de semana mais uma rodada, do Campeonato Brasileiro, e a gente pode agora, mediante esses jogos, você fazer uma análise, como é que está vendo esse campeonato, as perspectivas, já que Flamengo e Palmeiras se mantêm na ponta, o Cruzeiro tropeçando mais uma vez em casa. Como é que você está vendo aí a perspectiva para a sequência deste campeonato e o favoritismo? Você já colocou aqui a sua opinião de Flamengo e Palmeiras, e a turma lá embaixo está tentando sair da zona do rebaixamento. Um abraço, Fernando. Olá, Júnior. Olá, amigos da resenha. E tivemos mais uma rodada com resultados, como é o futebol, inclusive surpreendentes. Por isso que realmente o futebol é apaixonante. A vitória do Flamengo sobre o Mirassol, equipe que vinha embalada dentro desse campeonato brasileiro, confirma o extraordinário momento que o Flamengo atravessa. O mesmo acontece para a vitória do São Paulo sobre a equipe do Vitória da Bahia, o que confirma também a boa contratação e a chegada com uma boa campanha do técnico Crespo dentro do Campeonato Brasileiro. Claro que não incluímos aí a desclassificação para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, mas que foi nos pênaltis, justamente numa jornada em que o goleiro Santos do Atlético Paranaense realmente teve muita estrela. O empate do Bahia com o Fluminense confirma o bom jogo, porque foi uma partida com 6 gols, 3 para o Bahia, 3 para o Fluminense, o que demonstra realmente que a equipe do Fluminense também está se recuperando dentro do Campeonato Brasileiro depois de alguns deslizes. O Vasco em casa empatando com a equipe da boa equipe do Galo das Alterosas, da equipe do Atlético Mineiro, mais uma vez
deixa aí o sinal de alerta, que já está passando do amarelo para o vermelho para a equipe do Vasco, que nesse momento se encontra na zona de rebaixamento. Agora, o grande jogo mesmo, em termos de resultado e até surpresa, foi a vitória do Santos contra a equipe do Cruzeiro no Mineirão. Um jogo que teve dois tempos completamente distintos, com o Cruzeiro mandando no primeiro tempo e o Santos tendo um ótimo aproveitamento no período complementar, tendo no jogador Guilherme como destaque do jogo, e a recuperação também do Neymar, que tem, claro, fora dos gols, o drible que ele acabou dando no Fabrício, na equipe do Cruzeiro, entrando na grande área, foi algo que só um jogador com a qualidade individual como o Neymar, estando em condições razoáveis fisicamente, consegue proporcionar. Então é isso. No pelotão de frente não tivemos alterações, seguem Flamengo agora com uma maior folga devido até a derrota do Cruzeiro, Flamengo com um jogo a menos em relação à equipe do Cabuloso, ainda abre 3 pontos de vantagem, e o Palmeiras ali na perseguição, e destaque ainda em tempo para o Bahia, que figura nesse G4. Lá atrás, os cuidados, principalmente do Grêmio para baixo, porque o Santos, que hoje ocupa o 14º lugar, com essa vitória já conseguiu descolar aquilo que a gente chama de ZR, mas o Grêmio perdendo em casa para o Sport, que não tinha vencido ninguém, deixa realmente a diretoria do Grêmio com a pulga atrás da orelha, porque o Mano não é de pedir o boné, ele realmente quer vantagens para deixar o cargo que ocupa, mas decepcionante realmente o que o Mano Menezes vem atravessando como técnico de futebol. Chega uma hora que o profissional tem que se tocar e dizer: chega. É o caso, para mim, do Mano Menezes. E claro, Vitória também é perigo, e o Vasco, que já está na ZR, ao lado do Fortaleza, que é outra decepção nesse campeonato, são as equipes que precisam acordar. Do contrário, é um caminho sem volta, Júnior. Ok, meu caro Fernando César, direto de Curitiba, no Paraná. Eu vou dar um pulo agora do sul do Brasil para o Nordeste. Robinson nessa Copa Libertadores da América, em sua fase oitavas de final, voltando já nesta terça-feira com os jogos, os jogos de ida. Um abraço, Robinson. Olá, amigos do Resenha da Bola. Olá, Antônio Júnior. Estamos passando por aqui para falarmos um pouco sobre as oitavas de final da Copa Libertadores, o mais importante torneio sul-americano, que terá a sua fase de oitavas de final sendo iniciada nesta terça-feira, mais precisamente, quando os clubes brasileiros, o Brasil terá 6 representantes entre os 16 times participantes, e aí eles estarão adentrando aos gramados nos mais diversos locais, representando o nosso país, que vem conquistando os últimos títulos numa sequência realmente de 4, 5 anos consecutivos. Então, na terça-feira, nós teremos o Atlético Nacional recebendo o São Paulo. São Paulo que vai para esse compromisso de uma certa forma frustrado pela eliminação na Copa do Brasil. Nós tivemos essa semana a probabilidade do Lucas Moura começar jogando como titular. O Departamento Médico São Paulino está muito otimista. Caso isso aconteça, será uma arma fundamental para as pretensões do treinador Hernan Crespo.
Lucas Moura, a gente sabe que ainda é um jogador diferenciado para o cenário futebolístico nacional, mas de qualquer forma, jogando fora de casa, lá na Colômbia, realmente vai ser um compromisso dos mais complicados para o tricolor do Morumbi nesse duelo de ida das oitavas de final. Outro jogo que também acontecerá na terça-feira será o duelo envolvendo Fortaleza e Vélez Sarsfield na Arena Castelão, me desculpe, lá na capital cearense. Fortaleza que vive um momento não típico do tricolor do PC, porque nas últimas colocações do Campeonato Brasileiro, algo que faz tempo que não vinha acontecendo com a equipe cearense. Então, se vem bem na Libertadores, no Campeonato Nacional, deixa a desejar. E vem de uma sequência não das melhores. A gente torce para que a equipe cearense consiga se reabilitar e nessa fase começar com uma boa vitória sobre a equipe do Vélez, que realmente é uma equipe, como todo time argentino, muito guerreiro, muito batalhador, que vende caro qualquer resultado negativo que porventura venha a acontecer. Esses são os dois jogos desta terça-feira: Atlético Nacional e São Paulo e Fortaleza e Vélez Sarsfield. Por outro lado, na quarta teremos o duelo nacional. Flamengo e Internacional estarão se enfrentando. Os dois times vivendo momentos diametralmente opostos. O Flamengo hoje lidera o Campeonato Brasileiro, é o maior elenco do nosso continente, não é do nosso país, é do nosso continente. E o Internacional vem sofrendo muito com os últimos resultados, foi eliminado da Copa do Brasil, não vem bem no Campeonato Brasileiro, e aí Flamengo entra para esse compromisso em pleno estádio do Maracanã com áreas de favorito. Na quinta-feira nós teremos dois duelos envolvendo mais times brasileiros. Nós teremos o Botafogo enfrentando a LDU, Botafogo que, diga-se de passagem, é o único time do Brasil que segue vivo em 3 competições, 2 brasileiras e 1 sul-americana. Botafogo está vivo na Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores. É o único do nosso país que ainda segue sonhando com a possibilidade de 3 títulos nesse segundo semestre dessa temporada. E por fim, o Universitário do Peru receberá o Palmeiras. Palmeiras que foi surpreendido pelo Corinthians, um clássico que gera muito trauma para quem sai de campo derrotado, e aí vai ter que se reabilitar nesse torneio continental e quem sabe trazer um bom resultado do Peru e decidir dentro de casa, reconquistando o apoio da sua torcida. Vamos esperar para ver 6 times brasileiros em campo, torcer para que os nossos representantes façam bonito. Forte abraço e até a próxima! Ok, Robinson Lessa, direto de Penedo, Alagoas. Lembrando, né, que você, para encontrar a camisa do seu clube de coração, também de outros clubes aqui da Europa, de seleções, é na Agóis Esporte, que patrocina este vídeo. Você vai lá no link que está na descrição deste vídeo e confere, né, as camisas de clubes, de seleções, do clube da sua paixão, com a qualidade excepcional e um valor também show de bola, um valor bem ok para você adquirir a sua camisa. Esta edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!